Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Essa é a primeira aula, né, aqui do nosso grupo Fotografe Melhor com o seu celular. E prometi para vocês, e aqui vai a primeira aula. Essa primeira aula é uma introdução, tá bom? Então a gente não vai aprofundar tanto nos assuntos, mas é bom vocês conhecerem, até para vocês no futuro, caso queiram, né, irem para a fotografia, até mesmo como um hobby, fora do celular, mas com uma câmera. Essa aula vai ser muito interessante e eu acredito que vai ser muito bom para vocês. Junto dessa aula, né, junto desse vídeo, eu estou mandando um PDFzinho com as coisas que eu abordei na aula, tá bom? Eu não vou fazer corte nesse vídeo, então se eu der uma gaguejada, vocês me perdoem e vamos tocar aí o barco, tá bom? Vamos lá. Introdução à fotografia. O que é fotografia? A fotografia, por definição, é escrita com a luz, né? Então, vem do latim foto, que quer dizer luz, e grafia, que quer dizer escrita. Então, é o registro da luz, né? É a escrita com a luz. E como que nós fazemos uma foto, né? A gente precisa controlar 3 pontos fundamentais, que a gente chama de tripé da fotografia, tá? Então, quando você controla esse tripé da fotografia, você consegue fazer fotos excelentes, né? Esse é o básico do básico. Todo fotógrafo precisa saber. Aliás, isso é o básico para que você saia do automático, né? Então, você consegue hoje apontar o seu celular e fazer uma foto, né? Isso todo mundo faz. Só que, vivenciando com as pessoas nas redes sociais, eu percebo que essas pessoas, muitas vezes elas não se preocupam com coisas básicas para que a foto saia com uma qualidade, né? Muitas vezes a lente está suja, várias coisas podem acontecer e às vezes a pessoa nem se preocupa com isso, né? Então, esse também é um assunto que eu vou abordar mais para frente aqui no grupo. Então, vamos lá. Os 3 pilares que a gente precisa pensar para poder fazer uma boa foto, né? O primeiro dos 3 é a velocidade do obturador. É o tempo que a cortina do obturador abre e fecha após o clique. Então você vai clicar na câmera lá, ela tem a cortininha, ela vai fazer ela faz até um barulho nas câmeras. Quem já teve a oportunidade de ter uma câmera fotográfica já percebeu esse barulho, né? Ou quem já fez um ensaio vai perceber que tem esse barulho, tá? Então, esse é o barulho da cortina do obturador fechando e abrindo. No celular tem isso, só que é de maneira um pouquinho diferente, tá bom? O segundo ponto é a abertura do diafragma. O que é a abertura do diafragma? É a abertura da lente, né? O tamanho da abertura da lente. Então, você vai ver muitas vezes, lente 2.8, uma lente 4.0, é uma lente 5.6. Esse é o tamanho da abertura. Aí você me pergunta, Herbert, mas celular tem abertura de lente? Tem. Com a diferença que na câmera, a abertura de lente ela vai ser variável, tá? Porque o que acontece? As câmeras, as câmeras intercambiáveis, ela tem a lente, ela vai ter a abertura variável, né? Ela pode tem lentes que são de 5.6 a 22. Quanto maior for esse número, mais fechada é a lente. Então, quanto menor o número, mais a lente é. Eu vou colocar aqui no PDF que eu não tinha colocado, né, essa informação. Mas voltando, quanto menor o número, ou seja, 1.0, 1.2, 1.4, mais aberta vai ser a lente e mais clara, isso nas câmeras. No celular também, só que as lentes dos celulares, elas têm a abertura fixa. Então, por exemplo, o seu celular ele pode ter uma abertura de 2.2, de 2.0, de 1.8. Tem celulares mais antigos que é de 4.0, 3.8, 3.5, enfim. Se eu não me engano, a Samsung ela lançou um celular, ou ainda lança uma sequência de celulares que tem
uma câmera com lente variável, né, com abertura variável. Só que só tem 2 aberturas, né? Então, tipo, uma abertura bem clara, que é 1.8, se não me engano, e uma abertura 2.8, acho que é 1.8 e 2.8. Depois, se eu encontrar a informação, eu coloco aqui no grupo para vocês, tá bom? Então, esse é o segundo ponto, é a abertura de diafragma. O terceiro ponto, e esse muito importante no celular, porque ele pode te ajudar e te atrapalhar, ele pode ser o grande vilão da sua fotografia, né? Que é o ISO. O ISO, ele é a sensibilidade do sensor. Então, a sensibilidade do sensor ela é medida em ISO. Então, por exemplo, o sensor é muito, ele é muito sensível, então ele não pode ter você não pode fotografar tanto no escuro com ele. Quanto mais escuro, é mais difícil de fotografar, por exemplo. E aí você tem que subir o número do ISO para poder a fotografia ter uma qualidade. Só que quando você sobe muito o ISO, acontece o ruído. Então, você já viu aquela foto de celular que fica muito granulado, exagera na granulação? Isso pode ter acontecido porque a pessoa fotografou no escuro e aí, uma coisa que eu não falei, que os celulares, né, boa parte dos celulares, eles fazem essa medição automaticamente. Então, o que pode acontecer? Pode ser que a pessoa clicou no escuro e o celular usou o ISO muito acima. Com isso, a foto ficou granulada, tá bom? E por que nós precisamos saber essas 3 informações, né, esse tripé da fotografia? A gente precisa aprender a dominar isso para poder aprender a fotografar no manual, né? Existem celulares hoje, boa parte deles tem o manual. Com o manual você consegue fazer fotografias diferentes, né? Porque o sensor, né, a câmera do celular, no automático, muitas vezes ele não consegue saber se está muito claro, se está muito escuro. Ainda que a tecnologia avance, pode acontecer que ele não tenha essa percepção. E a gente, dominando isso, a gente pode falar, olha, está mais escuro, vou subir um pouquinho o ISO, vou abrir um pouco o diafragma, vou colocar um tempo da velocidade do obturador um pouco maior. Mas assim, não se preocupe, que isso aí eu vou passar mais para frente. Aqui no grupo eu nem vou colocar tanta informação disso porque pode confundir, tá bom? Mas fica tranquilo, eu sempre vou colocar de uma maneira bem simples, bem leve, tá? E é isso. Vamos continuando aqui. Sim, é importante saber disso para que você evite que a sua foto fique subexposta. O que é subexposta? Subexposta é uma imagem que ficou escura demais. Ou então uma imagem super exposta, que é uma imagem que ficou clara demais. Você já foi fotografar com o celular e aí você tirou a foto e ficou muito clara? Então é uma fotografia super exposta. E aí se você fotografou e ficou muito escuro, é uma fotografia subexposta. Nós queremos uma fotografia bem exposta, né, com uma exposição bem legal, onde você consegue ver o que é claro, o que é escuro, o que é branco, o que é preto, e fique tudo numa nitidez bacana. Então, basicamente é isso. Nas próximas aulas eu vou aprofundar um pouco sobre esse tripé, tá bom? E é isso. Se você gostou dessa aula, amanhã, eu acho que amanhã eu vou abrir o grupo, acho que é melhor. Hoje já tá tarde, né? Então amanhã eu vou abrir o grupo para tirar dúvidas, né? Se você ficou com alguma dúvida relacionada a essa aula. E se você gostou da aula, compartilha com seus amigos o link do grupo, para que eles possam entrar aqui e aprender com a gente, tá bom? É isso, boa noite e até a próxima.